vou ler para vocês, que está muito pequeno, mas tinha uma prefeitura no sul do país que estava contratando como estagiários meninos menores de 16 anos, que estavam no ensino médio e outros que estavam no estágio final da educação de jovens e adultos, menores de 16 anos, porque a lei do estágio não estabelece uma idade mínima para você ingressar no estágio. E esse processo chegou ao TST, e o TST estabeleceu, a Constituição estabelece idade mínima. A idade mínima no ingresso no trabalho é aos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. E aí, alguns questionamentos que eu já ouvi, tá, de alunos. Os alunos falavam assim, mas você disse para mim que contrato de estágio não é contrato de emprego. É um contrato de educação, é um contrato que visa a aprimoramento do estudo. Então, não está na modalidade de contrato de trabalho, não está na modalidade de contrato de emprego. Então, por que vai se aplicar o artigo 7º da Constituição Federal? E aí, eu acho que eu tenho que aplicar a sua Constituição na sua inteireza, né? Porque existe toda uma regra de proteção integral da criança e do adolescente, lá do artigo 227, que o doutor Ricardo chegou a comentar. A ideia é proteger a criança e o adolescente, não é expor a criança e o adolescente. A partir do momento em que eu faço essa interpretação de que o contrato de estágio, por não ser formalmente um contrato de trabalho, eu posso permitir que a criança comece a fazer estágio, sei lá, com 15 anos, 14 anos de idade, eu estou desvirtuando a ideia de proteção. E também não posso confundir o contrato de estágio com o contrato de aprendizagem. Se eu para ter um contrato de aprendizagem, eu preciso aquela educação metódica, que eu também vou tentar colocar aqui para vocês, que é o artigo 428, o contrato de aprendizagem é um conjunto de contrato especial de trabalho, ajustado por escrito, por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica, profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, etc. Então, eu preciso ou da intermediação do Sistema S, ou preciso desse convênio das escolas técnicas, que vão demonstrar que tem a formação não só a colocar a criança no trabalho, mas também a formação educacional. Então, não é qualquer atividade que se sujeita à aprendizagem. Não tem aprendiz de office boy. Existe uma lista de trabalhos estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dizendo quais são as atividades que se sujeitam à aprendizagem. Então, esse contrato de aprendizagem não pode ser utilizado indistintamente para você tornar o aprendiz como um trabalhador de segunda linha, de segunda classe. E mais ainda, o que me dá uma outra aflição é que diz respeito aos portadores de deficiência, porque tanto no contrato de estágio quanto no contrato de aprendizagem, então relembrando, o contrato de estágio não é contrato de emprego, então não tem registro em carteira, e o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, então tem lá o registro, mas tanto num quanto no outro fazem ressalvas no que diz respeito aos portadores de deficiência. Então, no que diz respeito à aprendizagem, o texto é mais ou menos assim: o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Aí eu chego à conclusão: o portador de deficiência pode ser aprendiz o resto da vida? Não é estranho? Então, aquele que eu deveria proteger, eu deixo numa condição inferior à condição dos demais, porque não é porque a pessoa é portadora de deficiência, como o Manuel bem colocou, que a pessoa é inferior àquele outro que tem todos os seus sentidos funcionando. O Manuel não conseguia chegar nos lugares e
o Ricardo conseguia chegar nos lugares. Então, assim, acho que tem alguma coisa errada no artigo. É inconstitucional. E se for olhar, o contrato de estágio repete. A lei que fala do estágio repete a mesma coisa. Que o portador de deficiência vai ser estagiário o resto da vida. Pode ser estagiário o resto da vida. Então, quando eu fiz aquela ressalva, idade mínima, e pus entre parênteses, idade máxima, porque como que você pode ser estagiário o resto da vida e como você pode ser aprendiz o resto da vida, porque você tem uma condição diferente, então, as questões de diferença que o Dr. Ricardo colocou, porque você tem uma condição diferente de um outro ser humano. Então, talvez o legislador, tentando proteger, ele não tenha sabido como fazer essa proteção e o fez de forma inadequada, de uma forma inconveniente. Tem mais algumas coisas que eu quero... Deixa eu só voltar para a minha ordem aqui. Acho também que há mascaramentos no que diz respeito à atividade de criança e adolescente. Então, as pessoas, ao invés de tratarem do assunto de frente, elas começam a mascarar contratos, por exemplo, contratos de estágio, com essa cara como se fosse estudo. Então, haveria necessidade de um tratamento mais sério, e a minha sugestão era de aumentar o limite de obrigatoriedade da criança no ensino obrigatório, não fundamental, no ensino obrigatório e gratuito. Então, hoje em dia, o ensino é obrigatório, gratuito, até 14 anos. A minha sugestão é que fosse obrigatório, gratuito, até o ensino médio. O Brasil já evoluiu, o Brasil já saiu daquela situação de terceiro mundo. O Brasil já é uma economia emergente. Então, o Brasil já quer se colocar como potência mundial, o Brasil já quer assento na ONU, permanente na ONU. Então, o Brasil tem que se fazer por onde? Então, o começo da mudança, na minha visão, é você colocar a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino até o final do ensino médio, que na minha época era até o terceiro colegial. Hoje eu não sei mais como se chama. Né? Mas assim, até a pessoa terminar o colégio, deveria ser obrigatório e gratuito. Com isso, eu resolveria o problema dos 16 anos. A pessoa estaria na escola até os 16 anos. Se essa escola fosse integral, melhor ainda. Se essa escola for de qualidade, eu estou no melhor dos mundos. E aí, a partir dos 16 em diante, ele pode escolher ou estar ingressando no mercado de trabalho já normal, pode tentar fazer um contrato de aprendizagem, etc. Mas o que ele tem que verificar, desde já, é que se eu não tenho a garantia de um ensino gratuito, eu não posso proibir esse trabalho. Eu tenho que dar uma alternativa para esse jovem. Eu sou a favor da idade mínima de 16 anos para o ingresso no mercado de trabalho. Estou deixando isso bem claro. Eu sou a favor de 16 anos. Mas eu acho que o Estado tem que resolver o problema dos 14 aos 16. E a solução que eu vejo é aumentar a escolaridade obrigatória. Você obriga todo mundo a ter o terceiro colegial. Todo mundo vai ter ensino médio no Brasil. Como que o Brasil vai fazer isso? Aí tem que melhorar as políticas educacionais. Mas eu tinha pego também o artigo 227 para fazer o comentário, mas o doutor já fez. Eu tenho que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade. E aí o comentário que o doutor Ricardo já tinha feito. A criança e o jovem ficaram no mesmo patamar, quando não deveria ser, garantindo-se ao jovem, agora garante-se ao jovem também, o direito à educação, o direito ao lazer, direito à profissionalização, etc. Quando a ideia original do artigo 227
era de proteção à criança e ao adolescente, dando aquela proteção integral. Já falei desse aqui, tá? E eu vou já chegando, porque eu prometi que eu ia ser bem rápida. Tem um relatório, houve uma consulta feita pelo SENAC, junto à Secretaria de Educação, ao Ministério da Educação, justamente sobre esse estágio no ensino médio. O SENAC dizendo que ele tem um programa de atividades de vivência e prática profissional em empresas, uma vez que a nova realidade no mundo do trabalho exige uma formação profissional que propicia ao trabalhador as ferramentas necessárias, olha como é bonito, para a promoção do pleno desenvolvimento de saberes e competências profissionais de maior complexidade. Para tanto, é essencial que a metodologia de ensino restabeleça as relações dinâmicas, dialéticas entre o mundo do trabalho e a instituição educacional. E no final da consulta, posso contratar estagiário de ensino médio para trabalhar na fábrica? E a conclusão foi, a resposta foi: responda-se, voto do relator, responda-se favoravelmente ao SENAC quanto ao reconhecimento do caráter educacional das atividades de vivência e prática profissional, bem como da inexistência de risco de eventuais ações trabalhistas. Como que pode dar garantia de que o direito de ação é constitucionalmente garantido? Como que pode o relator, o conselheiro, né, não vou dizer o nome, acho que não está aparecendo muito o nome ali, né? Dá para ver, eu sou o Ricardo. Depois eu te conto. Mas assim, diz que não, ele pode continuar fazendo, que não há risco de eventuais ações trabalhistas quando da prática profissional supervisionada em ambientes de trabalho das organizações empresariais parceiras de instituições educacionais que desenvolvam cursos de educação profissional e tecnológica, cujos planos de cursos tal e tal e tal. Risco de ação sempre há. E se houve a utilização desse trabalhador de forma inadequada, a Justiça do Trabalho vai detectar que houve essa inadequação e vai determinar que houve um contrato de trabalho camuflado sob a roupagem de um contrato de estágio e vai dar o vínculo sim, com certeza. Então, agora, assim, a sensação que eu tenho é que o SENAC vai contratar e toda vez que tiver reclamação trabalhista, ele vai pegar esse parecer e vai juntar aos autos. Mas o que a gente vai fazer com esse parecer? Absolutamente nada. Porque para a gente o que vale é a realidade dos fatos. E se houver um divórcio entre aquilo que a pessoa aprende no dia a dia dela e aquilo que ela faz na fábrica, ou na empresa, ou no comércio, ou no banco, não é estágio, é emprego. Então, aí não vai dar mesmo. E, recentemente, lá no município de São Bernardo do Campo, a secretária da Educação estava dizendo da dificuldade que havia lá de convencer os pais de que o estágio que as empresas estavam oferecendo para os filhos não era estágio de verdade. E era um estágio que eles exigiam 6 horas de atividade. E a secretária estava tentando limitar pelo menos a 4. E a conclusão foi que essas empresas pararam de recrutar esses estagiários em São Bernardo do Campo, porque a Secretaria Municipal acabou tendo uma atuação mais premente ali e foram procurar a mão de obra em Diadema, que é um município bem próximo. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar muito desses detalhes da legislação também, porque aquilo que foi feito talvez com boa intenção, no dia a dia, acaba sendo utilizado de uma forma inadequada. Eu estou partindo já para o final, que eu prometi que eu ia falar 20 minutos, e eu acho que eu estou falando mais que isso, já são meia hora. Eu vou só colocar aqui as minhas conclusões. Então, resumindo as minhas conclusões de tudo que eu coloquei para vocês, rapidamente, que eu tenho muitas ideias e pouco espaço de tempo para colocá-las todas para vocês. Já que o Brasil optou por majorar a idade mínima de ingresso no mercado de trabalho para 16 anos de idade, deveria, em contrapartida, responsabilizar-se por manter o adolescente entre 14 e 16 anos na escola, ampliando a escolaridade básica obrigatória e gratuita até o fim do ensino médio.
Entendo que esta deva ser uma nova bandeira a ser encampada pela sociedade civil brasileira. Se o adolescente permanece mais tempo em uma escola de qualidade, estará melhor preparado para o mercado de trabalho. E eu acho que isso vai muito ao encontro da fala do Dr. Ricardo. Eu acho que a gente não combinou e tudo está muito convergente. Sou veementemente contra o estágio não vinculado ao ensino profissionalizante. Repito, estágio está tudo certo, mas estágio não... Obrigada, doutor. Mas estágio não profissionalizante... Fiquei emocionada, doutora. Vindo do senhor agora. Obrigada. Mas o estágio não profissionalizante, eu não gosto da ideia, pois desvirtua a própria natureza do contrato de estágio, que é a de vivência prática do que se estuda na teoria. Sua existência é um passo para a transformação de estudantes em mão de obra precarizada, retirando-lhes o tempo precioso de estudo. Por fim, sugiro uma revisão legislativa quanto aos portadores de deficiência, pois da forma como se faz, como está, faz com que, na melhor das hipóteses, sejam aprendizes para sempre, na pior, que sejam estagiários perpétuos. Estagiários é pior, porque aí não tem nem a garantia do registro em carteira. Na minha opinião, no ímpeto de protegê-los, o legislador acabou por discriminá-los negativamente. Era o que eu queria dizer. Obrigada.